Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar aqui com vocês sobre como criar um CRUD dentro do Laravel e isso é para ajudar vocês a entenderem um pouco como que funciona essa estrutura dentro do Laravel para que vocês não fiquem perdidos, ok? Isso que é o pontapé inicial para quem está buscando conhecer o Laravel um pouco melhor. Lembrando, né, aqui eu não vou falar de conceitos de PHP, vou falar somente de Laravel. Então, eu espero que vocês entendam a base do PHP, para poder entender o que eu vou dizer aqui, e entendam também a MVC, Composer, alguns periféricos aí que vale a pena você saber antes de saber Laravel, tá? Deixo essa dica aqui para vocês, porque é de suma importância que você saiba isso antes de continuar nos seus estudos com Laravel, porque senão você vai ficar um pouco perdido, ok? E antes da gente continuar também, eu espero que você se inscreva aqui no canal, deixe um joinha também e compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu que quer aprender Laravel e não sabe nem como faz um CRUD ainda dentro desse framework, tá bom? Hoje a gente vai fazer esse CRUD, então vamos lá para o código para a gente poder dar início ao nosso CRUD, ok? Quando a gente instala o Laravel de início, e a gente vem aqui em Database, né, aqui na Database onde ficam nossas pastas referentes ao banco de dados, vamos ignorar as duas pastas, a primeira e a última pasta, vamos focar aqui nas migrations, ok? Aqui dentro o Laravel já traz pra gente essas 4 migrations, né, aqui pra gente. O que são essas 4 migrations? São 4 tabelas defaults que a gente tem já no Laravel criado, ok? Eu já modifiquei algumas coisas aqui, mas basicamente o que eu mudei foi mudei o name para o first name e adicionei o last name. E também adicionei aqui a data de nascimento, ok? Então, mudei pouquíssimas coisas aqui pra gente. A gente vai fazer um CRUD de usuários, né? Para vocês entenderem. Então, a gente vai ter o first, o last, o e-mail, senha e a data de nascimento ali pra gente poder pedir para ele. Esse Remember Token é um campo de token para quando o cara for assinalar o Remember, né, lá no formulário de login. E aqui o timestamps é o nosso create at e o update at, ok? Então ele é default já que vem no Laravel também. Dentro de app models temos o user, ok? A gente já mexeu também algumas coisinhas aqui. Aqui a gente tem o Fillable, né? Tem vídeos aí no canal, né? Que vou deixar aqui até checado para você sobre explicando um pouco do Eloquent, né? Não vou aprofundar aqui em nada. Então temos aqui o nosso model, né? Nosso modelo, que é ele que vai fazer a criação desses dados para gente, ok? Então a gente já tem aqui o principal criado, tá? Eu vou rodar aqui o comando sail arts migrate só para eu poder ter certeza que eu não tenho nada para rodar, então eu estou mostrando para vocês aqui um comando já do Laravel, né, que é o Artisan Migrate, que ele vai rodar as minhas migrations, ok? Esse sail pode ser interpretado como PHP, ok? Então PHP Artisan Migrate, para vocês não ficarem perdidos aí nisso tudo. Então o sail é o nosso PHP, que eu estou usando aqui o Laravel sail para subir esse projetinho para gente. Vamos então vir aqui em Resource, né, que é onde fica as views, e aqui no Helcom a gente vai editar todos eles, porque eu não quero o que tem lá, que é uma apresentação do Laravel, por sinal. Vamos tirar tudo que tem aqui e vamos deixar aqui CRUD de usuários. Então pronto, a gente está aqui com o CRUD de usuários já. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar aqui uma tabela. Com nome, nome, sobrenome, e-mail, data de nascimento. Perfeito? Criamos aqui a tabelinha, já com esses dados que vai vir aqui pra gente. Outra coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai vir aqui rodar sail, né, artisan, make
controller. Vou criar um controller chamado user controller. Esse user controller aqui vai criar esse comando vai criar um controller chamado user controller, pra gente todo em branco, ok? Então a gente vai ter aqui um controller todo em branco para a gente poder trabalhar dentro dele. Vamos fazer aqui nossa function index, que eu vou retornar aqui uma view, e essa view vai ser o meu help, né, que é a minha tabela. Com isso, eu vou pegar todos os usuários, e aqui eu vou chamar meu modelo direto, ok? Então eu vou colocar aqui carry, e vou colocar aqui all, melhor, get. E aqui no meu return, junto da view, coloco uma vírgula, e eu passo aqui users igual a variável users, que é dessa forma que eu faço para enviar dados lá para minha visualização. Ou seja, esse nome aqui, esse índice de users, vai ser minha variável de users aqui dentro da minha tabela aqui, que eu vou criar aqui embaixo, the body, né? E aqui eu vou fazer for each. Esse for each é do Blade, tá? Users as user. Então dessa forma aqui, eu vou ter percorrendo todos os usuários, que aqui eu vou pegar um único usuário por linha, e vou colocar username, e-mail, last name, first name. Eu não posso esquecer isso. User, e-mail, birthday. Perfeito? Então a gente tem aqui nosso birthday também. Vou colocar mais um TD aqui e outro aqui, que esse aqui vai ser de ações, e aqui vai ser alguns botões. Digitar, excluir. Dessa forma aqui tá dando erro, né? Por conta do que? Aqui dentro das rotas web, eu tenho somente essa rota definida dessa forma. Então vou ter que fazer o quê? Tirar essa função aqui. E aqui dentro eu vou ter que fazer user controller class e passar aqui o meu index. Perfeito? Depois venho aqui e vou simplificar essa importação aqui, para ele colocar aqui em cima o meu user controller, para não ter que ficar chamando todo em cada linha o namespace completo. Então aí dessa forma eu já tenho aqui a minha listagem completa já de usuários. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 usuários, perfeito? Aqui tem o botão de digitar, o botão de excluir, que a gente ainda não ligamos. E aqui temos a data de nascimento. Com a data de nascimento, como a gente já tem tratado, eu tenho aqui como fazer o format. Por que eu consigo fazer esse format, tá? Rapidamente. Consigo fazer esse format porque dentro do meu user eu coloquei dentro de caches aqui birthday, date time. Eu poderia fazer somente o date time dessa forma, que ele funcionaria já, mas eu já coloquei um formato aqui, ok? Tem um vídeo de Eloquent que eu já expliquei como que aquilo ali já funciona também. Então dessa forma, eu tenho aqui a data de nascimento. Essa data de nascimento aqui está formatada com o padrão brasileiro, da forma que a gente precisa. Aqui a gente tem o e-mail, o nome e sobrenome, perfeito? E aqui a gente tem o botão de digitar e o botão de excluir. Então vamos então implementar aqui o primeiro botão de excluir. Como que a gente faz isso? Publif, destroy. Vou colocar o id aqui. E aqui embaixo vou fazer user, carry, find your fail, né? Por que o find your fail? Porque caso ele não encontre o meu ID, eu quero que ele retorne um erro. Return user, delete, return back.
Essa função aqui vai fazer a exclusão do meu usuário. Então aqui embaixo, vou vir root, delete, barra id, user, controller, class, destroy. Com isso, eu venho aqui no meu formulário, aqui no excluir eu vou passar o eco do Blade, o URL, né? Isso aqui é um eco do Blade, que a gente chama. A URL é um helper de URL, da URL do Laravel. Vou passar aqui barra, vou colocar assim, user ID. Ok? Que daí ele vai me formar um link com localhost barra 1, localhost barra 2, e eu vou clicar aqui no último para a gente poder ver o que vai acontecer. O que aconteceu aqui? Ele deu erro de método não suportado. Por quê? O nosso link, a nossa âncora do HTML, ele somente faz um get. Ele não faz post, ele não faz delete. Então o que a gente precisa fazer? Precisa criar um formulário. E nesse formulário vai ter o URL barra user ID, que vai ter um style display none, porque eu não quero que esse formulário apareça. O id form delete, e esse id form delete eu passo aqui junto dele aqui o id do meu usuário também, porque eu quero que esse formulário seja único, para não ficar acionando um monte de usuário, o mesmo usuário quando eu clicar no botão ali. Aqui eu preciso passar o CSRF token, que eu vou explicar daqui a pouco sobre isso. E aqui eu vou ter que passar o método delete. Aqui na minha âncora, eu vou ter que fazer o onClick, event.prevent default, document get element by id, form delete, e aqui eu vou passar o meu user ID também assim. Submit, e aqui ele aciona a função de envio desse formulário. Mas recapitulando, por que eu estou fazendo um form delete com o user ID? Porque quando eu clicar no botão de delete de qualquer um dos meus usuários, eu quero que ele só acione o formulário daquele usuário. Se eu passar sem esse user ID aqui, tanto aqui, ele vai pegar somente o primeiro usuário. Então, ou seja, ele vai escolher o usuário errado sempre. Agora, a gente passa o mouse aqui, continua mostrando o link normalmente, e quando a gente clicar, deu um probleminha aqui no formulário, né? Porque a gente esqueceu de passar o método post. Então, seja, aqui ó, tem que ter método post. E agora ele vai funcionar. Então, vamos clicar ali. Ele pegou aqui o user de forma errada, porque eu coloquei aqui aspas simples. Certo? Vamos voltar então. Vamos clicar de novo e vamos clicar em enviar. Pronto, já está excluindo o meu usuário. Sem muita enrolação. Se eu apertar aqui no primeiro, ele vai excluir somente o primeiro. Se eu apertar no último, ele exclui somente o último. Se eu apertar no meio, ele exclui somente o do meio. Perfeito? Da forma que eu expliquei para vocês. Tem que funcionar dessa forma por conta do meu ID, que é único. Com isso, a gente já tem a nossa listagem e o nosso delete pronto. O que eu vou fazer agora? Vou dar aqui save, arts, migrate, fresh, sem nenhum usuário. Ok, eu vou ter nenhum usuário agora cadastrado aqui no meu banco de dados. Aqui perto do CRUD de usuários, vou colocar um botão aqui, um link aqui embaixo, cadastrar. Vai ficar aqui um botãozinho de cadastrar. E quando eu clicar nesse botão, eu tenho que mandar ele para outra tela. Então vou ter aqui uma pastinha.
eu vou colocar dentro da pastinha só para ficar organizado mesmo. User. E eu vou colocar aqui o create.blade.php. Vou colocar aqui HTML5, PTBR, cadastrar usuário. Aqui dentro vai ter um formulário normal, tá? Cadastro de usuário. Vamos ter aqui o formulário. O label vai ser name, na verdade first name, nome, first name, first name, last name, last name. E agora a gente vai ter que fazer os outros formulários, outros inputs, e-mail, senha e data de nascimento. Então aqui assim, e-mail, e-mail, senha, data de nascimento, birthday. E aqui o tipo é date mesmo. Então aqui a gente vai ter aqui o botão de cadastrar, né? Não está mostrando que ela viu ainda, porque a gente vai criar o direcionamento para ela. Então como que a gente vai fazer isso? Dentro do nosso controller, user controller, a gente vai criar aqui uma função chamada create return view user create. Então dessa forma aqui eu estou criando o retorno da minha view de create. Dentro da minha rota eu preciso fazer aqui route get barra create user controller class create, ou seja, aqui é meu controller user, minha função de criação, perfeito? Ainda não está funcionando porque eu não linkei aqui o link. Então aqui a gente vai vir dessa forma, barra create, ok? Sempre eu tenho que colocar o URL para não gerar bug no seu sistema. Então, ou seja, agora está aqui o formulário inteiro, porém poder preencher para cadastrar o usuário. Mas ainda não está funcionando porque eu não tenho nenhuma rota para enviar para esse cadastro funcionar. Então vamos vir aqui, user create, eu preciso colocar aqui um método post e eu preciso colocar aqui a minha URL barra history, ok? Que essa URL aqui vai ser um método post, route post barra history user controller history. Nem existe esse history aqui, a função que a gente vai criar dentro desse controller. Depois da minha função de create aqui, history, e aqui a gente colocou mais uma função prontinha aqui pra gente. Só que o que acontece? Vamos lá. O pessoal que está acostumado com PHP puro, às vezes não implementou um sistema de rotas ainda, não implementou um sistema muito complexo. Alguns já implementaram e até sabem como funciona, né?
Aqui dentro do meu history eu preciso passar uma classe para ele chamada de request, porque ela que recebe todas as minhas requisições do front para o back-end. Então, ou seja, todos os dados que eu enviar de lá para cá vai vir através desse request. Então, se eu vir aqui colocar um DD, né, que é um dump die do Laravel, e colocar um all aqui dessa forma, quando eu clicar no botão de submit, no cadastrar aqui, ele vai mandar esses dados que eu digitei lá para o meu back-end. Perfeito? Então aqui a gente tem o nosso formulário pronto. Então vamos preencher aqui. Vou colocar aqui Lucas Antônio. Vou colocar aqui Lucas@email. E vou colocar aqui 1, 2, 3. Vou colocar aqui data de nascimento, qualquer uma, né? De 1932, vamos colocar assim. E vou clicar em cadastrar. Mas olha só o que acontece. O meu submit funcionou perfeitamente. O problema que aconteceu foi porque eu omiti um token de segurança do meu formulário, que é aquele token, como eu mostrei ali agora há pouco, o CSRF token, que é uma segurança do Laravel para não deixar os usuários mal intencionados a forçar requisições dele para um site malicioso, ok? Então esse token ele é obrigatório ter para poder garantir que não tenha forçamento de envio de formulário através do nosso sistema, ok? Então aqui Lucas Antônio 123 0202 de 1972 e vamos clicar em cadastrar agora. Desta forma aqui a gente recebeu todos os dados que a gente precisa no nosso back-end agora. O que falta a gente fazer? Cadastrar esses dados no nosso banco de dados. Como que a gente faz isso? Aqui no controller a gente vai pegar aqui o nosso user, carry, create, request, all. Por que esse request all funciona? Porque os names do meu input, tá aqui ó, first name, last name, e-mail, password, birthday, tá no meu fillable, ou mesmo os campos que estão no meu fillable. Aí ele entende que o valor daqueles campos que são igual ao do meu fillable, o name do input, ele entra aqui para cadastrar nas minhas colunas perfeitamente, sem eu precisar ficar tendo que abrir um array aqui e fazer todo aquele processo de criação manualmente, ok? Com isso faço um return back, esse return back para retornar para a tela anterior, dou um outro F5 aqui e pronto. Deixa eu colocar um botão daqui a pouco aqui para voltar, né, para essa tela. E aqui tá, Lucas Antônio, lucas@email.com, a data de nascimento que eu cadastrei. Se eu vir aqui cadastrar agora aqui o João Silva, João da Silva 123 também, eu vou colocar aqui que ele é 10/2 de 1980. Pronto? E agora a gente tem aqui também o João Silva, né? Já cadastrado também. O que eu vou fazer aqui? Logo depois do meu formulário aqui, depois do meu botão mesmo, pode ser aqui do lado do meu botão. Vou colocar aqui o URL. Barra. Voltar. Vou clicar agora em cadastrar, vai ter um botãozinho de voltar aqui desse lado. Se eu clicar aqui no excluir, está excluindo perfeitamente. O que a gente precisa fazer agora? Fazer a tela de edição, que eu posso querer editar esse usuário também. Como que eu faço isso? Eu vou criar uma função aqui dentro, public function edit, return view user edit, perfeito? Eu vou copiar o que está na minha tela de criação. Porque são os mesmos dados que eu quero. Edição de usuário. Editar usuário. Aqui eu vou trocar por update. E a gente precisa fazer outros tratamentos aqui.
Nesse meu edit, eu vou receber ID, find your fail, ID. Por que eu preciso fazer isso? Porque eu preciso dos dados para mostrar no meu formulário de edição. Então aqui eu vou ter o value, first name, né? First name, last name, e-mail. A senha a gente não coloca. E aqui a gente coloca birthday com o nosso format lá do mesmo jeito. Format. Lá do jeito americano. E aqui na rota, a gente precisa passar o aspas duplas, barra, user ID. Ok? Então aqui a gente já tem o user ID colocado aqui, e já tem aqui os campos já definidos. Então o que a gente precisa fazer agora? Definir a rota, que vai ser antes dessa aqui, route get barra ID, né? Passar o parâmetro aqui pra gente. User controller class edit. Então agora a gente precisa fechar isso, vir aqui no nosso formulário e aqui nesse botão aqui de editar, passar o URL barra user ID, desta forma. Que daí a gente vai ter aqui a rotinha certinha, ó. Quando clicar em editar, ele abre o formulário com todos os dados que eu preciso editar. O botão também tem que mudar o nome dele. Então o que a gente faz? Vem aqui no edit e troca aqui por salvar. Fica um pouco mais elegante para quando você clicar aqui ele funcionar também. O que a gente precisa fazer agora? Precisa criar aqui depois do edit uma função de atualização, update, que vai receber um request e vai receber o ID também. E eu vou pegar aqui user carry find your fail ID, vou pegar user update request all return back e pronto. A gente já tem aqui o update também todo implementado da mesma forma. O que a gente precisa fazer agora aqui dentro? A gente precisa fazer o teste. Criar a rota, né? Que a gente tá esquecendo aqui. Que vai ser depois do meu post. Route put, né? Por que put? Porque vai ser uma edição barra update barra ID. User controller update, que é o processo de atualização. Perfeito? Então vem aqui, vou clicar em salvar e ele vai dar um erro. Por que eu dei esse erro? Por conta da mesma forma que eu tinha explicado lá no nosso delete. O nosso formulário por padrão ele tem um comportamento de post. Então a gente precisa passar o arroba método e falar que é um put, para o Laravel entender que isso aqui é um put. E aí dessa forma eu posso colocar Lucas Antônio 1 aqui no final, clicar em salvar e ele vai dar o erro em password. Por que ele deu esse erro de password? Porque a gente está passando um valor nulo para a senha. Então o que a gente faz aqui nesse caso? A gente faz um if. Aqui no nosso update fazemos um if. Se o meu request password
for vazio, né, no caso, for falso, eu faço aqui request. Opa, insert request password. Que aí ele salva. Perfeito? Vou salvar de novo aqui. E tá certinho. Vou colocar um aqui no final. Vou colocar o número 1 aqui e vou salvar. Vou clicar em voltar. Vou clicar em excluir. E tudo tá funcionando. Um ponto bem importante. Eu fiz a forma mais simples para vocês entenderem como que funciona um CRUD dentro do Laravel. Tem muita coisa aqui que a gente pode melhorar por conta de segurança e outros aspectos que eu não vou falar nesse vídeo. Mas um CRUD completo no Laravel eu fiz de uma forma para você entender que um index é a listagem, que a função de create é onde fica a view de criação, o store é onde processa a criação do usuário, o edit é a visualização de edição, o update é o processo de atualização e o destroy é o processo de exclusão. A gente tem aqui um CRUD completinho, pronto, tanto em controller quanto em rotas, usando toda a nomenclatura de rotas e tipos de requisições corretas para poder fazer um CRUD completo da forma correta, né? Pelo menos isso eu ensinei, mostrei para você da forma correta. Claro que tem pontos aqui que eu não abordo dessa forma quando estou trabalhando, é só de forma didática para explicar o mais simples possível, perfeito? Então eu expliquei ali os métodos para vocês do controller, para vocês entenderem como funciona. Com isso, você já é capaz de criar qualquer CRUD com Laravel dentro da sua aplicação. Se você entendeu somente com esse conteúdo aqui. Então você já entendeu o básico do básico aí do Laravel que eu quis que você entendesse, ok? Com isso, você já sai daqui apto para poder começar seus estudos aí com Laravel, para vocês aprofundarem ainda mais. E aqui no canal tem muito mais conteúdo para vocês aprofundarem esse tipo de conhecimento. Então, eu espero que você tenha gostado muito desse conteúdo, que é bem direto ao ponto, para explicar como que um CRUD funciona. Eu espero que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. Deixe um gostei, comenta aqui se você teve alguma dúvida. Deixe um gostei e se inscreva. Não esquece de se inscrever, porque isso também é importante. E a gente tem um sininho ali na hora que você se inscreve. Com isso, o YouTube te notifica sempre que sair um vídeo novo. Um outro ponto é você também participar das nossas comunidades que estão na descrição do vídeo, tanto em Discord, tanto no WhatsApp. Participa lá que a galera também ajuda bastante, tá bom? Então, te vejo nos próximos vídeos. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula aqui, para você poder entender o básico do Laravel e principalmente o CRUD, que é bem legal, é bem simples de se fazer com ele, dessa forma que eu expliquei para vocês, tá bom? Então, te vejo nos próximos vídeos. Um grande abraço. Tchau, tchau.